Ai, rapaziada, tô aqui na farmácia esperando minha irmã voltar. Tem que levar o remédio dela. Quem levar o remédio dela não, levar ela no trabalho. Com o carro dela, enfim. Ai, coceira que deu no olho. Eu não tenho rinite não, mas deu uma coceira agora no olho. Que porra é essa? Será que eu preciso lavar esse carro, mano? Nossa, eu vou falar pra minha irmã lavar esse carro. Toda vez que eu entro no carro dela, dá uma coceira, velho. Enfim. Então, rapaziada, pesquisem aí na internet, coisa rápida. É assim, um salário mínimo, não, R$ 1 milhão. Quantos salários mínimos, os salários mínimo, não sei qual é o plural, quantos salários mínimo era necessário ter em 99 para chegar a ter R$ 1 milhão? Então, R$ 1 milhão, quantos salários mínimos eram em 99 e quantos são em 2024? Quantos são não, né? Quantos foram em 2024? Se eu não me engano, tá? Em 99 eram 7.700 e poucos salários mínimos. 7 mil. Não, ó as ideias. Eram 700 e pouco. 760, 770. Não, acho que era até menos. 730, acho que era menos de 750. Eram menos de 750 salários mínimos em 99 para dar R$ 1 milhão. Hoje são 7.700 e pouco. Hoje. Então, faça uma coisa. Eu não sei fazer essa conta. Por favor, eu até pedi ajuda para vocês. Como faz essa? Porque eu tento fazer na calculadora. Eu peguei lá, né? Eu vi que dá 900%. Se você pegar 700, vamos supor, 700 salários mínimos em 99, colocar mais 930. Eu sei que dá uma diferença de 938,5%. Então você pega 700 salários mínimos em 99 mais 938,5% dá o número de 2024. Só que eu não posso fazer essa conta, que é o seguinte, eu sei que tá errado. Pegar esses 938%, dividir por 24 anos, né? Dá 24 anos, né? Acho que deu 25 anos. 99, 2009, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 25 anos. E eu não posso dividir esses 938% por 25. Não é assim. Eu sei que tem que fazer, eu sei que se você fizer, por exemplo, é, ano por ano, pegar lá e colocar mais 20%, mais 20, fizer 25 vezes essa conta, pegar 700, vamos colocar como reais. Vamos colocar lá que os 700 salários mínimos são reais. Você coloca lá R$ 700, mais 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, por 25 vezes, eu sei que dá maior do que só dividir. Se você dividir e dar uma alíquota, mas se você pegar essa alíquota e for somando 25 vezes, dá muito mais. Então eu não sei fazer essa conta, tá? Eu não sei como é que faz na calculadora, porque a minha calculadora, eu acho que ela só dá o 18 ou 16 vezes, 14 vezes. Se eu fizer, né, mais tantos por cento, mais tantos por cento, mais tantos por cento, mais tantos por cento, ele não chega a fazer 25 vezes. Eu não sei fazer essa conta, tá? Nem na HP 12C, não sei fazer. Se você sabe fazer essa conta, por favor, deixa aqui nos comentários, por favor, até para eu aprender, não sei fazer. Então, quando você for ver na internet, quando você vê na TV falando de inflação, a inflação é 4%, a inflação não sei o que, a inflação é tanto, a inflação é tanto, pegue esse cálculo e veja se realmente bate com esse cálculo desse salário mínimo, de quantos salários mínimos em 99 para chegar a 1 milhão e quantos salários mínimos em 2024 para ter R$ 1 milhão. E veja se a inflação, que o governo sempre fala assim, né? Até uma vez eu tava vendo o Renato 38, né? Aparece para mim o Renato 38 e ele falando que a inflação real, o Renato 38 ele fala de uma inflação, ele fala o nome. A inflação, na verdade, tem que ser medida assim, calculada assim. A inflação real você tem que pesquisar esse tipo de inflação. Eu não lembro o nome. Que é muito maior que a que o governo fica soltando na mídia. O governo fica soltando, a inflação aqui é 15%, a inflação é 7%, a inflação é tantos por cento. Na verdade, não é. Na verdade, essa inflação é muito maior. Então toma cuidado, rapaziada.
Quando você for ver dados na TV falando sobre inflação. Porque eu sempre fui cético, né? Muito cético, desde quando eu comecei a ser muito cético quando eu estudava no Colégio Terra Mar, que tá aqui na minha frente, ó. Tá até aqui. Nessa época eu era muito, nossa, muito, com meus amigos lá, eles já eram muito céticos. Eles falavam, meu, para de acreditar. Primeiro a gente começou a duvidar de tudo que o professor falava. O professor falava, não, cuidado com acreditar em professor, cuidado com acreditar em professor e tal. Mareto, meu amigo, Thiago, Alexandre, tal, sempre falando. Aí a gente jogava bola na casa do Thiago, lá na Estrada do Alvarenga, e ele sempre falava, não, meu, ficar acreditando nas coisas que os outros falam, meu, você tem que duvidar de tudo, tal. E esses caras colocaram na minha cabeça, e desde então, eu sou extremamente cético pra tudo. Pra tudo, cara, pra tudo, tudo que você imagina, até pro cristianismo, muito cético. E toma cuidado quando você for até mesmo calcular, por exemplo, de um ano para o outro, você tem empresa, aí a sua meta anual é, sei lá, cada mês você tem uma meta de vender 100 mil. Aí para o outro ano você fala, vou aumentar 15%. Às vezes você está aumentando que não vai cobrir nem a inflação. Não vai cobrir nem a inflação. Então, porra. Por que as pessoas ficam gritando na rua? Vai tomar no cu, cara. Então, às vezes você vai falar, eu vou aumentar para o ano que vem aumento de 15% nas metas. Você não cobriu nem a inflação. Nem inflação você cobriu. Então aí você não cobriu prejuízo, você não cobriu gasto, você não cobriu despesa, você não cobriu um monte de coisa. Nem inflação. Então quando você for fazer essas contas, toma cuidado. Pegue realmente a inflação real. Então, eu tava vendo um vídeo de um cara, ele falando que agora, até com despesa, é a dívida, porque o tempo inteiro é dívida, né? Dívida Brasil endividado, dívida. Então vê a relação entre inflação, dívida, para ver se a partir do ano que vem as suas metas têm que aumentar de acordo com a inflação, de acordo com a dívida do Brasil, de acordo com o custo do governo. Ano que vem o governo aumentou quanto os gastos do governo? O gasto do governo é nosso dinheiro. Então o governo gastou esse ano, acho que é 5,8 trilhões o orçamento do governo. Se eu não me engano é esse, eu vi no TikTok. Vi no TikTok, né? É a minha fonte de informações. 5,8 trilhões. Compara para ver do ano passado, quantos por cento aumentou. Então você tem que colocar tudo isso na ponta da caneta. Tudo, dívida do Brasil, custo do governo, inflação, quanto de bolsa, quanto de auxílios que o governo está pagando. Então, ano passado o governo gastou 300 bilhões com auxílios. E esse ano, vai para quanto? Em 2023, gastaram 300 bi. 2024, 330 bi. Em 2025 vão gastar quanto? Qual é a projeção de gastar com auxílios? Então, rapaziada, tudo é gasto e tudo é nosso bolso. É nosso bolso. Então, tudo que você vê, governo aumentou gasto disso, governo aumentou disso, você tem que pôr nas suas metas. Senão você não consegue pagar as contas. Você tem que trabalhar igual o governo. O governo tá aumentando. Agora você viu, salário de não sei o que aumenta, salário de não sei quem aumenta, político aumenta salário de não sei do que, político aumenta salário de não sei não, político gasta 1 milhão com não sei o que, político gasta não sei o que. Isso aí é tudo dinheiro de povo, tudo dinheiro de otário, tudo dinheiro de trouxa, tudo dinheiro de imbecil que paga imposto. É isso. Que, Renan, eu pago porque eu sou obrigado. Sim, eu também. Só pago porque eu sou obrigado. Eu não queria pagar. Não queria, nem fudendo. Pagar, bancar Estado. Aí outro dia eu vim lá. Um vídeo. Olha como. Meu, o Brasil tá muito longe. Nossa, o Brasil tá tipo anos-luz, cara. Anos-luz. De ter um mínimo de decência moral. Decência, um mínimo. O Brasil não tem um mínimo de decência moral. Um vídeo que eu vi, a pessoa colocando assim, no Brasil quantos por cento de imposto? Aí colocou outro país, né? Uma pessoa sentada, uma pessoa que mora em outro país. No Brasil pagamos 28% de imposto de renda, 27% de imposto de renda. No outro país, 0%. O Brasil paga não sei o quê. No outro país, 2%. O Brasil paga aqui 30% não sei do quê. No outro país, 4%. Aí o comentário das pessoas. E como é que sustenta serviços públicos? É simples. Não tem. Você paga tudo do seu bolso. É isso, Então, você quer usar? Não tem hospital público. Paga o particular.
Ah, você quer usar transporte público? Não tem. Paga o particular. Ué. Então, as pessoas pensando em serviço público, ah, Renan, mas tem pessoas que não têm condições. Sim, tem pessoas que não têm condições. Mas o mesmo país, a pessoa falando como é que banca serviço público, esse país que estava com um imposto 90% menor que o Brasil, tem serviço público. Então, mas tem muito menos. Não é um estado do tamanho de um elefante em cima de uma formiga igual o Brasil é. O Brasil é um elefante. O povo brasileiro é formiga. O Estado brasileiro, ele só nos amassa. Ele só nos estupra. É isso. Desculpa falar essa palavra. Mas é isso que acontece. O governo brasileiro só faz isso com o povo. Não faz outras coisas. Aqui tem que ficar tendo um serviço público porque a gente não consegue guardar dinheiro. Não consegue. É tudo pra eles. Então, aí as pessoas comentando como é que banca serviço público. Meu, se você tá sobrando, vamos supor, de todos os impostos que você paga. Ontem eu pesquisei, até printei aqui, depois eu vou pegar nesse celular. Pesquisa aí, carga tributária média do Brasil. Apareceu pra mim lá, era 44% no total. Colocando não sei quanto no patrimônio, não sei quanto no consumo e não sei quanto na renda. Nem colocou folha. Nem colocou folha, tá? Foi a inteligência artificial do Google. 44%. Eu vou repetir. O professor Marcos, o que ia ser lá, ministro, auxiliar do Pablo Marçal lá, que ele tá no LinkedIn direto, Marcos Sintra. O professor Marcos Sintra, em 2006, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, 2006, tá? 19 anos atrás, há 19 anos, né? Ele fez uma matéria na Folha de São Paulo, que ainda tá no ar, que em 2006 a carga tributária média do Brasil era 44. Como é que ainda estamos em 44? Aí, Renan, não aumentou. Vai ser burro. Para de ser burro. Para de ser mau caráter. Que porra de bando de moleque que descendo na rua. Esses moleque aí. Ai, se fuder, moleque. Vai embora. Umas caras de nóia do caralho. Ai, se fuder. Cadê o guarda? Então, rapaziada. Em 2006, o Marcos Sintra falava em 44%. Ai, hoje ainda tá em 44%. Você é louco, velho. Você tem que ser muito doente. Desculpa, você tem que ser muito doente. Muito doente. Peraí, que a minha irmã mandou mensagem aqui. Deixa eu só ver. Ah, beleza. Eu já tem que sair também, 8h46. Tem que sair, que eu tenho que ir lá na OSEC, na Unisa, né? Então, deixa eu ligar que eu já vou pra lá já. E também esses moleques aqui também já estão me causando um pouco de medo. Esse carro aqui não é meu, né? Então já vamos vazar, rapaziada. Vamos sair daqui, que esses moleques passou olhando demais. E eu não tenho muita coisa. Tô sem minha arma, né? Aqui. Minha arma. Tem que estar de arma, de Glock. Então, rapaziada, o Marcos Sintra, na Folha de São Paulo, né? Ah, isso é mentira? Então vai lá e fala que a Folha de São Paulo tá deixando fake news no ar. Porque tá na Folha de São Paulo, tá até hoje lá a matéria. Então, como é que pode ainda estar em 44%? Óbvio que não. Ai, peraí, deixa eu ver se... Deixa eu colocar pro lado aqui. Pronto. Então, rapaziada, não tá em 44% nem fudendo. A gente não paga só 44% de imposto, na média, nem a pau. Então toma cuidado, antes de achando que realmente pagamos 44% de imposto. Enfim, as pessoas querendo o serviço. Como é que financia serviço público? Pra que você vai querer ter serviço público se você tem dinheiro para pagar particular? Sobra dinheiro. Vamos supor que durante um ano você ganha 100 mil reais. Vamos supor, sei lá, 100 mil. E hoje você paga 44% de imposto. Patrimônio, renda, consumo e folha. Aí você paga 44% de imposto, na média. Tá bom. Aí te sobra isso. Quanto que é 44% de 100 mil reais? 44 mil reais? Não sei, não sou bom de conta. Vai te sobrar... Você deixa de pagar 44 mil reais por ano.
Será que esses 44 mil reais por ano você não conseguiria pagar um carro, uma moto, um ônibus, mas não seja público, seja privado, um ônibus, porque hoje é transporte público, mas você paga. Então você paga duas vezes, porque você paga o imposto, que é para ter transporte de graça. Só que você paga a porra do ônibus. Ou seja, as pessoas estão sendo bitributadas. Você está sendo bitributado, porque você paga. Você paga imposto para ter serviço público, e é transporte público. Ou hospital público você paga. Hospital público é de graça. Então por que o transporte público não é de graça? É de graça para algumas pessoas. Então não é público, caralho. Então é transporte seletivo. É seletivo. Então não é público. Público é geral. Libera, foda-se, é público. Dane-se, ninguém paga essa porra aqui, foda-se. Agora é seletivo. Então você tá sendo bitributado. E tem gente que acha que é normal, né? Você paga o IPVA, se não me engano. Se eu não me engano, o IPVA já tá incluso na gasolina. E você paga separado. A mais, bitributado, de novo. Então, puta que pariu, brasileiro adora se fazer papel de otário, mano. Mas enfim. Então, só dá uma pesquisada sobre isso, sobre esse salário de 1 milhão, de quantos salários mínimos, e vamos ver. Cadê o estudo a cada ano? Vamos ver se de 2024 para 2025 vai ter esse estudo também. Quantos salários mínimos era necessário em 2024 e quantos são em 2025? Quantos são em 2026? Vamos ver, vamos acompanhando isso. O brasileiro falta acompanhar essas coisas, falta. Tem gente com estudo, com graduação, com cultura, com intelecto, muito diferente de mim. E que você vai falar isso? Não sei. Eu tava com as amigas da minha namorada. As meninas super cultas, que não sei o que, a gente comendo. Aí eu fui falar isso pra elas agora, no sábado. Fui falar isso, nenhuma delas sabia. Ah, tem isso? Tem esse estudo? A minha namorada, quando eu comecei a namorar com ela não sabia disso. Eu falei pra ela, amor, você sabe disso? Ah, não sabia. Tem isso? Eu falei, tem. Então, ela não sabia. A minha namorada, 2 graduações, pós-graduação, e ela não sabia disso. Ela não sabia, mano. Eu falei, então. Ah, mas Renan, mas é de extrema importância saber? Não, não é de extrema importância saber. Mas são... A mãe dela tem empresa, o pai tem empresa, o irmão tem empresa, a irmã tem empresa. A família da minha namorada tem muito mais empresa do que na minha família. Minha família já chegou a ter 40, 50 empresas. Na família da minha namorada, todos os tios, praticamente todos os primos dela tem empresa. Então eu falei, caralho, meu, a gente que tem empresa e tal, a gente precisa ficar muito mais atento a essas informações de imposto, de gasto do governo, de inflação. A gente precisa estar, porque a gente tem empresa, pô. A gente tem empresa, a gente precisa, é obrigatório a gente tá por dentro dessas notícias, pra gente saber a precificação correta, pra saber as metas corretas. Porque depois, senão, até mesmo para funcionário, quando o funcionário achar, porque é assédio, né? Funcionário pode denunciar a gente de assédio moral, porque as metas estão inalcançáveis. Então, mas as metas que o governo põe para eu vender e ter lucro também são inalcançáveis. E como é que eu processo o governo por assédio moral, por ele colocar metas em cima de mim que eu não consigo alcançar? Porque o governo me coloca metas impossíveis. Se eu quiser ganhar 10 mil por mês, eu tenho que vender no mínimo, com nota fiscal, tudo bonitinho, sem sonegação nenhuma. Eu tenho que vender no mínimo, com um funcionário, ganhando um salário mínimo de São Paulo, né? O salário mínimo em São Paulo, média, tá R$ 1.640. Eu tenho que vender no mínimo 100 mil por mês. No mínimo, para tirar um salário de 10 pau. Isso não é assédio moral? O governo não tá me assediando, não? Eu tenho que vender 10 vezes para ganhar um salário de 10 mil. Então isso não é assédio moral, não? Isso não é assédio. Então o governo me assedia moralmente. E aí eu coloco a mesma meta. A mesma meta que eu coloco. Da mesma forma que eu tô pagando, eu tô vendendo 200 mil, tô tirando 15 mil de salário. Eu coloco a mesma meta pro meu funcionário. Aí pro funcionário é assédio, mas pro governo não. Eu não posso processar o governo por assédio moral. Ué, governo, eu tô vendendo 200 pau, você tá ficando com 40%? Você tá ficando com 30%? Você tá ficando com 20%? E aí? Você não faz porra nenhuma? O governo tá lá parado.
coçando o saco, batendo uma, enquanto eu tô sustentando ele. Isso não é assédio moral. Isso não é. Aí não é considerado. Eu não posso processar o governo por assédio moral. Mas enfim. Então tomar cuidado, rapaziada. Nossa, já falei uns 200, enfim, né? Mas cuidado. Vamos acompanhar mais as notícias. Pega essas notícias, imprime, cola no quadro de aviso da sua empresa, para todo mundo ficar sabendo dessas coisas. Porque as pessoas precisam. Porra, breu da porra, um ponto de ônibus. Caralho, mano. Ponto de ônibus aqui, 20 anos que eu moro aqui, não sabia que tinha ponto de ônibus aqui. Então, nossa, a menina tava num breu da porra aqui, corajosa a menina, hein? Então, todo mundo precisa saber, a gente precisa espalhar para toda a população brasileira que a gente vive sobre um regime de ditadura pesado. Pesado, isso aqui não tem liberdade nenhuma. O Brasil não tem liberdade, não. Você em 2006, de tudo que você ganha, patrimônio, renda, tudo, 44% é imposto. Imagina hoje. Outro dia eu vi o Bruno Perini. Eu nunca tinha pensado daquela forma. Olha só, mano, por isso que é um imbecil. Eu sou muito idiota, muito burro, nível muito baixo. Olha o outro vindo todo apagado aqui atrás. Olha doença. Olha um C3. Olha como é que vem o breu apagado aqui atrás. Então, o Bruno Perini falando, por exemplo, ele tava assim: um vinho de 10 reais. 10 reais. 8 reais são impostos. Quantos por cento de imposto tem naquele produto? 8 reais são impostos. 8 são impostos. Aí muitas pessoas vão falar: se 10 reais é 100%, 8 reais são impostos, então é 80%. 80% de imposto. Não é 80% de imposto. São 400% de imposto. Renan, como assim? Ué, eu não sabia. Será que o Brasil inteiro, eu era o único burro a não saber disso? Eu era a única pessoa que não sabia? Ele falou: não, é 400%. Por que 400%? Porque se 8 reais são impostos, então quer dizer que o produto custou 2 reais. 2 reais sem imposto, certo? Então você compra um produto por 2, acrescenta 8 reais de imposto e ele vai para 10. E 2 reais mais 400% dá 10 reais. Então não são 80% de imposto, certo? Você pode colocar, porque a conta que eu faria é essa, né? Qual é a conta? Vai, pode ir, tio. Meu filho, quem tá na direita tem preferência, velho. Você tem preferência, meu amigo. Mas tudo bem, obrigado. Então, eu faria essa conta, 10 reais. 10 vezes 80%, 8 reais. Não é essa conta que geralmente, que igual no Simples Nacional se faz? Sim, lucro real. Por exemplo, o lucro Simples Nacional lá, vamos pegar uma alíquota de mercadoria, dependendo do anexo que você tá, né? 19% aí é o teto do Simples Nacional. Você pega lá, vendeu 100 mil, você aplica vezes 19%, certo? Mas pelo cálculo do Bruno, que eu acho bem interessante, dessa forma de interpretar, é a seguinte: comprou por 2, vendeu por 10, se 2 é o custo e 8 reais são impostos, então são 400%. E são poucas pessoas que pensam assim. Então, rapaziada, Brasil ainda falta uma educação fodida. Eu falo nisso baseado em mim. Porque se o povo for na média que eu sou, nós estamos fodidos demais, velho. O Brasil tá lascado. Se tiver no mesmo nível que eu, puta que pariu, o brasileiro tá lascado. O Brasil tá fodido. Daqui pra frente é só pra trás mesmo. Então é isso, rapaziada. Nóis, deixa eu ver aqui quantos minutos. Tá, porra, 24 minutos. Então é isso. Passa isso principalmente pro seu filho, pra sua filha, pro seu irmão, pro seu neto, pra sua mãe. Muitas vezes sua mãe aí tá discutindo política, que não sei o que. Sua mãe tem empresa, seu pai, seu irmão, seu namorado, sua namorada, e tá precificando errado. Isso, as pessoas falam assim: pô, o Brasil tá caro. O Brasil tá caro precificando errado, tá? O Brasil tá caro precificando errado. Imagina pra quanto que vão as coisas o dia que o brasileiro precificar as coisas de forma correta. As coisas já estão caras, tá certo e feliz. Tá certo.
Fala igual o tiozão, dá seta, cadê a seta, filho de uma... Enfim. Então, imagina se o Brasil precificar as coisas corretamente. Aqui, tudo tá caro. E provavelmente 90% dos empresários precificam errado. Quando esses empresários, comerciantes, começarem a precificar da forma correta, meus amigos, se prepara que vai ter poucas pessoas que vão ter condições de sustentar no Brasil, viu? Mas é isso. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima.